O capítulo 9, o cerimonial dos iniciados, de dogma e ritual de alta magia, é uma profunda reflexão sobre o papel da iniciação, do silêncio e da hierarquia espiritual na preservação da verdadeira sabedoria. Eliphas Levi explica que o conhecimento oculto e sagrado, aquilo que ele chama de ciência, não pode ser vulgarizado nem entregue à multidão despreparada. A sabedoria deve ser transmitida somente através da iniciação, isto é, pela transmissão direta de mestre a discípulo, mediante provas e ritos que transformam o ser interior do iniciado. O capítulo começa afirmando que a ciência se conserva pelo silêncio e se perpétua pela iniciação. O silêncio é o escudo dos mistérios, pois protege o sagrado da profanação e impede que os não preparados sejam consumidos por verdades que ainda não podem compreender. Assim, o sábio fala não para revelar abertamente, mas para despertar a busca nos ouvintes, para conduzi-los ao caminho, e não entregar-lhes o segredo de imediato. Levi então retoma um dos pilares de toda a tradição esotérica. O homem é chamado a criar a si mesmo, a forjar o próprio destino por meio do esforço e da obra. Contudo, poucos conseguem atingir a maestria sobre si mesmos. Esses poucos formam a verdadeira elite espiritual, não por sangue ou poder mundano, mas pela conquista interior. Esses são os que deveriam naturalmente governar o mundo, pois quem domina a si mesmo domina também os outros. Mas, quando a hierarquia é corrompida e os inferiores ocupam o lugar dos superiores, surgem crises e cataclismos sociais. Para que uma hierarquia seja legítima, é necessário que exista uma comunhão de ideias e ideais, unida por uma religião verdadeira, não uma religião dogmática ou sectária, mas aquela fundada na razão universal e nas leis da inteligência. Essa religião única e eterna é, segundo Levi, a religião da razão, que sempre existiu sob diversos véus e símbolos. Ela é a base de todas as tradições iniciáticas e reconhece a harmonia entre fé e ciência, entre razão e espírito. Porém, essa religião universal não é acessível à multidão. O povo necessita de símbolos, mitos e alegorias, imagens que falam ao coração e à imaginação. Por isso existe o sacerdócio, que serve de ponte entre o sagrado e o profano, entre o invisível e o visível. Esse sacerdócio se mantém vivo pela iniciação. Quando ela desaparece, a religião degenera em superstição e perde seu poder espiritual. Levi critica o cristianismo de sua época por ter perdido as chaves cabalísticas e simbólicas dos seus próprios textos. Os mistérios da Bíblia, desde o Gênesis até o Apocalipse, são cabalísticos, diz ele, e só podem ser compreendidos por quem possui a chave iniciática. Tomá-los ao pé da letra é cair no absurdo e na ignorância. O mesmo vale para os mitos antigos do Egito e da Grécia, que não eram idolatrias, mas representações simbólicas de verdades espirituais. A incompreensão dos símbolos, afirma o autor, é sempre caluniadora. Por isso, zombar do que não se entende é tão tolo quanto aceitar sem exame. O verdadeiro iniciado busca a razão antes do julgamento, e regula suas ações pela justiça e pela inteligência, não pelo prazer ou pelo medo. Tal homem é um rei natural e sacerdote espontâneo, porque encarna a ordem interior. Daí o motivo pelo qual as antigas iniciações eram chamadas de arte sacerdotal ou arte real, ambas significam a soberania do espírito sobre a natureza inferior. Levi recorda ainda as iniciações do Egito e das antigas ordens secretas, nas quais o discípulo devia provar sua coragem e disciplina através de duras provas, enfrentar o fogo, a água, as alturas, o medo e a própria morte simbólica. Esse processo de obediência total e superação pessoal levava à libertação verdadeira. Submeter-se temporariamente era o caminho para a autodomínio e, portanto, para a liberdade. Ao final, o autor lamenta que o mundo moderno tenha abandonado o princípio da iniciação e da hierarquia. A crença ingênua na igualdade absoluta dos homens, sem esforço, sem mérito e sem provas, gerou o caos social e moral. Levi critica Rousseau e os ideais revolucionários por negarem a lei natural do progresso pela luta e pelo aperfeiçoamento. Sem iniciação, diz ele, o mundo perde sua ordem e mergulha no caos, substituindo o nível espiritual pelo nível de ferro da força bruta. Ele conclui com um apelo:
A humanidade precisa restaurar a hierarquia sagrada e os mistérios iniciáticos, não para criar elites de poder, mas para reconstruir a ordem espiritual do mundo. Só assim será possível renascer das ruínas da decadência atual. O livro, diz Levi, é um chamado à vida, um esforço para reacender a chama do espírito no meio da decomposição moral e intelectual da humanidade. Em resumo, este capítulo é uma exortação à renovação espiritual pela iniciação, um lembrete de que o verdadeiro poder vem da disciplina, da razão e da luz interior, não da igualdade forçada, mas da conquista consciente da própria grandeza. Aqui você encontra leituras, reflexões e estudos de livros clássicos e modernos sobre magia, espiritualidade e filosofia esotérica. Um espaço para mergulhar nos mistérios ocultos e expandir a consciência. Inscreva-se e caminhe conosco pelos caminhos ocultos do saber.